Se coisar amanhã. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula de Antropologia Jurídica e, por que não dizer, boa madrugada. Então, hoje na aula vamos comentar sobre Antropologia e Direito e, claro, a Lei 7.716, de 89. Não cessaremos o conteúdo de Antropologia e Direito hoje, pois nós temos que abordar também, né, um espaço aí da aula para abordar a Lei 7.716 de 1989, a Lei CAO, que sofreu algumas alterações e está sendo objeto de debate ainda hoje. Inclusive, esta semana, a AGU, Advocacia Geral da União, fez um pedido de vistas em um processo que já estava pacificado, uma decisão do STF que já tinha sido pacificada. Vamos abordar isso na aula sobre 7.716, tá bom? Mas, nesse primeiro momento, vamos abordar antropologia e direito, tendo em vista que é objeto de estudo da prova, tá? Do teste que nós vamos fazer durante esses dias, tá? Então, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, temos aí 5 dias para fazer esse teste com 7 questões de verdadeiro ou falso, tá bom? As questões objetivas, muito tranquilo o teste, espero que vocês tenham, assim, um bom desempenho nessa abordagem, tá bom? nesse procedimento didático, tá? Então, coragem, vamos adiante. Então, nós estamos aqui, vou sumir um pouquinho, mas não fiquem tristes que estaremos juntos, tá bom? Só para visualizar aqui de maneira mais exata o conteúdo, né? Então, 88, artigo, né? A cultura ok. A cultura como instrumento, né? Como instrumento de visão de mundo, ok. A visão de Achille Mbembe, ok. Direito de ser. Falta esse conteúdo aqui, né? Como o George Bataille, tá? Não esqueci dele. Vamos abordar. Tá bom? Então, falta esse conteúdo. Muito esclarecido nosso plano de unidade também, tá bom? Então, falta esse conteúdo. Depois temos a lei não, né? A nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, e, claro, a nossa Carta Suprema, que é a Constituição. Dialogamos com esses dois dispositivos, tá bom? Temos aqui agora a Lei 7.716 e o Estatuto da Igualdade Racial. A lei, estamos ok com ela, vamos abordá-la hoje, tá bom? E, claro, de antropologia e direito, né? Antropologia e direito, e a lei no dia 22/10, temos aqui estas duas aulas, né? Essa aqui vai ficar para a próxima semana, que vai dar dia 29, tá? Dia 29/10. Dia 29/10, onde teremos outro questionário, tá bom? Outro questionário valendo 5 pontos, tá? Valendo 5 pontos, como nós temos aqui, ó. Então, a nossa unidade 2, vai até dia 5 de novembro, né? O encerramento da unidade. Dia 5 de novembro, tá? Gosto de explicar tudo. Professor, e a unidade 3? Unidade 3 vai do dia 6, dia 5 de novembro, né? Que temos uma aula ao vivo aqui, como revisão e apresentação também das dificuldades durante a disciplina 2, a unidade 2. Então, temos aqui do dia 5/11 até o dia 5/12, tá? Professor, dia 5/12 é um sábado. Tá? Dia 5/12 é um sábado, então, podemos ver aqui dia 7, no caso, dia 9, né? Dia 10, aliás. Olha só, e dia 10 é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, vamos até apagar aqui para vocês terem registro
que aqui temos aqui o dia 10 como encerramento da nossa disciplina, né? Da nossa disciplina. E pode encerrar antes? Pode encerrar antes, tá? E aí vamos ter uma novidade. Não vou contar não, que é segredo, tá? Tem uma novidade. Eita, beleza. Vamos ter uma novidade. E se prepare para essa novidade. Como é que vamos preparar se eu não sei, né, professor? Então, fique na expectativa e com bastante animação. Quero ver aí no dia para começar a unidade 3 e encerrar a unidade 3. Principalmente aqui nessa data, nós teremos um encontro ao vivo, né? Teremos encontro ao vivo e vamos encerrar com êxito a unidade 3 e a nossa disciplina, tá bom? Comemorando assim o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? O Estatuto da Igualdade Racial, como eu disse, dia 29/10, aí encerraremos assim a segunda unidade, tá? Com esse conteúdo. O que não significa dizer que dúvidas não podem ser sanadas referentes à segunda unidade. Por que eu estou dizendo isso? Vou até aparecer. Porque os dias subsequentes serão para o estudo de caso, tá? Vou ter encontros ao vivo com vocês. Dia 29 encerra, né? Encerra a unidade com esse questionário, né? Com esse questionário valendo 5. E aí no dia 5, né? Então, do dia 10 ao dia, aliás, do dia 29 ao dia 5 de novembro, nós teremos um bate-papo sobre o linchamento virtual para nós entendermos muito bem o que é um estudo de caso, como elaborar um estudo de caso publicável, tá? E vamos publicar sim. Claro, todos não, porque aí será submetida a uma avaliação. Tem um edital aberto. Se vocês não sabem, tem um edital aberto que trata de tudo isso, né? Dessa submissão de artigos, tá bom? Incluindo o estudo de caso também. Certo, pessoal? Tá bom? Então, é muito tranquila a avaliação, que é esse estudo de caso, que vai... Nossa, é um esforço de vocês, que não significa dizer que agora vocês não podem, terminando o questionário, e durante todos esses dias não podem mexer no estudo de caso. Não esperem para essas datas. Olha, está aberto o mês todo o estudo de caso. É a nossa avaliação. Vale 10. Se não enviar direito, aí vai ter problema, né? Você pode ter a nota baixa. Então, soma-se os dois questionários, né? Soma-se os dois questionários. Por exemplo, 8, né? Temos 8 aqui, e aí aqui é o questionário, e temos o estudo de caso. Por exemplo, vai que você tirou 8, né, nesse estudo de caso. Suponhamos, né, para facilitar para o prof a matemática. E aí temos soma, né? 8 e 8, 16, né? Então, vamos lá, 16 pontos, dividido por 2 igual a, isso mesmo, 8. Então, a média, no caso, a nota referente à segunda unidade, ficou 8, tá? Entenderam, né? Ok. Então, vamos começar falando sobre o mundo jurídico, o universo jurídico. Eita, professor, mas tem texto? Sim, tem muito texto, mas são importantes. Não vamos nos ater à leitura em si, mas eu gostaria de apresentar aqui o posicionamento do nosso Tércio Sampaio Júnior, né? Tércio Sampaio Júnior, que a Assis Campbell ele irá citar no livro Curso de Antropologia Jurídica, certo? Curso de Antropologia Jurídica é o expoente da nossa disciplina. Olha o que Tércio fala, e aí tem um tópico conexões. Se você não leu, está na página 45, né? Começa esse tópico na página 45, já pedi para vocês lerem. Então, muita atenção. O mundo jurídico é mais articulado e completo do que aparece nesse tipo de estudo. A ciência do direito, como diz Tércio Sampaio, envolve sempre um problema de decisão de conflitos. Decisão de conflitos. Lembra que eu falei em aulas anteriores que o profissional do direito está para a decisão de conflitos, resolver conflitos? Pois é. Está para resolver conflitos sociais, motivo pelo qual tem por objeto central o próprio ser humano. Objeto de estudo central da antropologia e do direito é o próprio ser humano. Por isso não podemos tratar o direito como uma ciência exata, não, né? Ciência jurídica, a ciência jurídica não é, de forma alguma,
diferente, assim, da ciência exata, tá? Da ciência exata. Então, totalmente diferente, porque trata com o ser humano, e seres humanos têm conflitos. Seres humanos têm problemas, sentimentos, tá? E diante disso, aparecem assim novos crimes, né? Novos crimes, como por exemplo, linchamento virtual. Quem diria? Existe o linchamento, né? O linchamento é crime, né? E é crime. O público, né? Presencial, mas agora tem um linchamento virtual, tá bom? Então, por seu comportamento, entra em conflito. Por seu comportamento, ele entra em conflito e cria normas para decidi-lo. Então, estamos aqui no homo legis. Cria leis para decidir conflitos. O ser humano é, pois, o centro articulador, não apenas do pensamento antropológico, mas também do pensamento jurídico. Então, o ser humano é o centro do pensamento jurídico. Seus conflitos, seu comportamento, suas dubiedades. Além disso, o direito constitui um aspecto da cultura e esta constitui objeto específico da antropologia cultural. Observem, da antropologia cultural. E diz respeito à intervenção normativa, na decisão, diz respeito à intervenção normativa na decisão jurídica desses conflitos, bem como pelo desdobramento na ordem jurídica diante das transformações culturais, sociais, políticas e econômicas. Gente, direito não é só direito, não. Para com essa ideia kelsiana de achar que o direito é uma ciência isolada. Não é. Direito não é uma ciência isolada. Não é uma ciência isolada. Tem que haver um diálogo com todas essas áreas de conhecimento. Tá? Diante disso, podemos observar algumas dimensões ou até definições do direito. Vocês estão estudando, se eu não me engano, em hermenêutica, a dogmática e a zetética, não é isso? Dogmática e zetética. Posso estar enganado, mas vocês estão estudando ou estudarão a dogmática e a zetética. No curso também de extensão, nós temos essas duas disciplinas. Aliás, nós temos essa disciplina sobre que eu discuto no curso de extensão, sobre pesquisa, né? Falo sobre pesquisa, e aí apresento as duas grandes metodologias, né? Os métodos. Há um método que é a dogmática e a zetética. Tá? E a zetética. Diante disso, podemos pontuar, podemos observar que existem definições genéricas do direito. E não há um consenso, assim, para se tratar de uma definição absoluta, não é que se falar em uma definição absoluta do direito. Não
Não podemos dizer isso, porque o direito está em eterna mutação. É mutável, é dinâmico. Não podemos absolutizar a definição. Defina direito, defina ciência jurídica. Se eu perguntar para vocês. E aí vocês vão dizer, olha, não podemos falar em definição, mas sim em definições. Agora, grosso modo, podemos dizer, defina direito, tá? Vocês podem dizer, olha, diz respeito à intervenção normativa na decisão de conflitos, bem como os seus desdobramentos na ordem jurídica diante das transformações culturais, sociais, políticas e econômicas. Pronto. Vocês podem definir direito dessa forma. Segundo, é claro, há um olhar assim na antropologia jurídica. Tá bom? Diante disso, podemos observar, como eu estava falando, sobre as definições. Existem definições genéricas e definições inspiradas nos jurisconsultos, definições restritivas, e aí a definição que é inspirada no positivismo jurídico. Vejam que essas definições se interconectam. Tá certo? Essas definições têm uma interconexão. Tá bom? Uma interconexão. Veja bem, quando nós abordamos assim a antropologia com as definições, com a definição genérica, aliás, o direito tem a ciência jurídica com a definição genérica, estamos dizendo que, quando isoladas do contexto de onde emanam, isto é, do complexo teórico que as fundamentam, são imprestáveis para traçar os limites daquilo que se define. Então, definições genéricas são imprestáveis. Por quê? Porque, olha, elas são isoladas do contexto de onde emanaram. Quando eu, de certo modo, proponho assim uma definição rasteira, uma definição genérica da ciência jurídica, não posso fazer com isso, ou seja, ampliar assim essa definição para tudo da ciência jurídica. Não, porque existe um contexto, né? Existe um contexto. E por existir um contexto, temos que traçar não um isolamento, mas sim um pluralismo jurídico. Olha, pesquisa sobre isso, tá? Pluralismo jurídico. Eu quero ver vocês pesquisando sobre o pluralismo jurídico e inserindo lá no fórum Tira Dúvidas. Tá? Fórum Tira Dúvidas. Você vai colocar uma resposta sobre essa questão. Sobre uma pesquisa, uma básica, né? Uma pesquisa muito tranquila, e você vai dizer, ó, pesquisa 1, pluralismo jurídico. Aí você vai comentar ali no fórum. Não precisa comentar a resposta do colega. Não, você só coloca. Agora, não vale copiar da internet. Leia, extraia com suas palavras, por favor, tá? Vamos ter ética na hora de postar, tá bom? Bem, com isso, estamos dizendo que existem também as definições, e aí está interconectado, as definições inspiradas nos jurisconsultos. Expressa que o direito é a intenção firme e constante de dar a cada um o que é seu. Ou seja,
não lesar os outros e realizar a justiça. Dar, conferir, cada um o que é seu. E aí temos uma definição jurídica, baseada assim no jurisconsultos, né? Diante disso, desse modo, veja que o prof está colocando conectivos ao invés de né, não. O né deixa para falar com o colega. Desse modo, dessa forma, observa-se, entende aí como deve ser apresentado? Observa-se, né? Pontua-se que a justiça, o direito, deve ser definido segundo inspirada nos jurisconsultos, a dar a cada um o que é seu. A dar a cada um o que é seu. E aí temos aproximações e afastamentos. Dar a cada um o que é seu. Tá? Temos ainda as definições restritivas. Então, existe aqui uma categoria de definição que é as genéricas. Existe uma categoria de definição que são as restritivas. Restritivas. Tá bom? As restritivas, essa palavra já soa dogmático, né? Já soa dogmático. Esbarram em dificuldades insuperáveis, porque, em virtude de serem muito circunstanciadas, perdem a sua pretendida universalidade. Quando eu universalizo uma decisão, eu não posso universalizá-la. Por quê? Por exemplo, família. Eu vou até aparecer aqui. Tá? Família, o conceito de família. Vamos pegar o conceito, vamos abordar, pegar um termo feio, né? Vamos abordar um conceito de família. Família. Tá? Conceito de família. Eita, F feio, né? Família. Bom, conceito de família. Constituição foi escrita em 1988. Tá? 1988. Conceito de família nessa época era o quê? Pai, mãe, né? Pai, mãe e prole. Mas com o passar do tempo, esse conceito permaneceu? Sim, permaneceu. Agora foi ampliou-se o conceito de família. Estamos no ano 2020. Conceito de família mudou. Neto e avó é família? Sim, é família. Homem e homem é família? Sim, família. Mulher e mulher é família? Família. Legalmente, sim. Ah, se sua religião não aceita, aí é problema seu. É problema da sua religião. O direito não quer saber. O Estado é laico. O Estado é laico. Tá? O Estado é laico, não é ateu. Tem diferença. Tá bom? Tem diferença. Quando eu digo que o Estado é laico, tá? Eu estou dizendo que aí o Estado é laico. Aí eu estou dizendo, olha, a luz está incomodando, né? Olha, eu não estou dizendo que o Estado é ateu. Todas as constituições foram proclamadas em nome de Deus. Aí eu interrogo, mas qual Deus? Não tem definição. Pode ser qualquer um. Emanjá, Buda, não tem Shiva, Netuno. Qualquer Deus que você professa é válido. É válido. Porque a religião é sua. É foro íntimo. O Estado não tem que se misturar nisso, não. Não.
criar uma lide, criar um problema com religião, isso é pequeno. Por quê? Cada um tem sua espiritualidade e religiosidade. Não se vê os ministros discutindo isso. Não é competência dele. Por quê? O Estado é laico. Não se tem o que dizer, o que se falar sobre religião. E se eu me sinto incomodado ao ver um crucifixo, eu estou sendo o quê? Intolerante. Se eu sou muçulmano e me sinto incomodado ao ver um crucifixo e eu não o respeito, eu estou sendo intolerante. Eu estou sendo intolerante. Se eu vejo a imagem de Nossa Senhora e eu sou do candomblé, eu sou intolerante. Se eu vejo a imagem de Nossa Senhora e me incomodo com ela porque eu sou protestante, eu sou intolerante. E aí é crime a xenofobia, é crime, né? Intolerância religiosa, é crime. Olha, disciplina aqui do direito, antropologia jurídica, filosofia do direito, ética geral e jurídica, direitos humanos e movimentos sociais, eu trato com objetividade. Objetividade. Eu não vou procurar. Eu sou católico. Mas eu trato as coisas com impessoalidade. E não vou aqui dizer que todos têm que ser católicos. Não. Pelo contrário, eu quero que haja um pluralismo de religiões. Por quê? Não vivemos numa monarquia. Não vivemos, já vivemos, mas não vivemos mais. Nosso Estado é o quê? Democrático. E um Estado democrático existe o quê? A pluralidade de religiões e concepções filosóficas, sociológicas, políticas. Por que você vai querer que eu me torne igual a você? Não, respeita. Respeita. E outra coisa, vocês estão estudando direito, né? Estamos aqui estudando. Agora, vocês não podem, de forma alguma, entrar nesse mérito de religião. Essa discussão está pacífica. É pacífica, ou deveria ser. Porque religião é foro íntimo, é particular. Cada um tem sua fé e ponto. Agora, uma discussão boa é uma discussão entre dogmáticos e zetéticos. Ah, tô dentro. Tô dentro. Essa é uma discussão. Essa é uma discussão salutar. Essa é uma discussão plausível. Dizer que, essa é católica, é protestante. Não, isso aí é pequeno. Não, direito não entra nesse mérito, não. Não vá com isso, não. Não, tá certo. Então, voltando aqui, eu só quis dar esse conceito aí para vocês, de família, e que as coisas mudam. Mudam. Conceitos são mutáveis, paradigmas caducam, emergem outros, novos modelos de família, novas estruturas sociais. É assim. Nós vivemos em sociedade e é dinâmica. Aristóteles que fala, uma colmeia sempre vai ser colmeia com a rainha ali mandando. Um formigueiro, da mesma forma. Agora, a sociedade não. A sociedade não é como uma colmeia de abelhas não. Existe sua mutabilidade. As leis humanas são distintas do dinamismo da natureza. Aqui tem mudança constante, tá? Então, existem as restrições e, claro, essas restrições são inspiradas, definições restritivas, são inspiradas no positivismo jurídico, que estabelece que o direito é o conjunto de regras dotadas de coatividade e emanados do poder constituído. Então, só quem pode decidir são os poderes constituídos. O povo não pode se manifestar e fazer para o positivismo. Não pode, né, de forma alguma, ter, assim, aqui, dogmático e aqui, zetético. Dogmático e zetético. Não pode, né? Tinha até colocado aqui já. Então, dogmático e zetético. Então, você não pode dizer assim, no caso, falando como um dogmático, né? Olha,
o que está na lei é o que deve ser seguido, né? Essas manifestações sociais aí, essa pressão, não é bem-vinda, não são bem-vindas e não há interferência de outra ciência aqui na legislação, tá? Não há interferência. O dogmático pensa assim. Então, existem alguns questionamentos. A universalidade dessas duas definições não pode ser questionada. Entretanto, entre elas, uma diferença acentuada no que diz respeito ao enfoque teórico adotado. Qual é? Predomina um enfoque zetético. Predomina um enfoque zetético. O que quer dizer isso? Sempre é com o intuito de ser universalizado, né? Veja bem, não há uma linha divisória entre zetética e dogmática, porque toda investigação jurídica sempre utiliza os dois enfoques. Não se pode absolutizar. Vamos universalizar essa metodologia e vamos universalizar essa outra. Não há que se falar, né? E aí eu tenho bastante convicção que eu estou com as leituras de Bob mais bobiano do que, né, no passado, né? Por quê? O Bobbio é um neopositivista, mas ele não descarta a zetética. Ele não descarta a zetética. E o Bobbio, Norberto Bobbio, ele escreveu para o profissional do direito. Ele escreveu para o jurista. Nós não, vocês nem eu, seremos juristas, né? Podemos ser, mas ao terminar a faculdade, por exemplo, um estudante bate no peito e fala: eu sou um jurista. Não, você não é um jurista. Você é um bacharel em direito. Fez um mestrado, fez um doutorado, publicou sua tese, e essa foi de grande relevância no meio jurídico, inclusive repercutiu em leis. Agora sim, você é um doutrinador. Você é um doutrinador. O que nós vamos observar aqui são juristas, né? Boaventura de Souza Ramos, Boaventura de Souza, André Ramos, o Tércio Sampaio Júnior, Miguel Reale, são juristas. São juristas, entenderam? Certo? Então, na definição restritiva, predomina o dogmático. Mas deve haver, pelo menos deve haver, um diálogo, né? Um diálogo, certo? Um diálogo entre essas duas correntes. Mas a diferença é importante quando se aponta o predomínio de um enfoque sobre o outro. E agora permita-me fazer um esqueminha aqui para vocês sobre os enfoques, né? Sobre o enfoque zetético e o enfoque dogmático. Tá bom? Bem, quando nós temos aí as aproximações entre os enfoques, podemos observar que no enfoque dogmático, e aí eu pontuo agora, no enfoque dogmático, né? Não questiona suas premissas. Aqui não há questionamento. Tá? Não há questionamento. Não questiona suas premissas. Não há questionamento das premissas ou de suas premissas. De suas premissas. Não há um questionamento de suas premissas, tá? Então, continuando. Não há um questionamento de suas premissas. Olha só. O enfoque dogmático não há um questionamento de suas premissas. Ou seja, quando não há um questionamento das premissas, eu chamo isso de dogma. O que é um dogma? Um dogma é uma premissa que já está estabelecida. É algo fixo. Fixo, né? É algo fixo. Entenderam? Então, visa dirigir o comportamento de uma pessoa, induzindo-a a adotar uma ação. Então, aqui há uma condução de um
de um comportamento. Certo? Uma condução de um comportamento, tá? Nesse sentido, de um comportamento, claro, para promover uma ação, tá? Quando a lei, existem leis, por exemplo, que inibem a prática do cyberbullying ou do racismo, é um dogma. Está na lei, não tem o que se discutir, tá? Não tem o que se discutir. Então, e também não tem que se falar em retrocesso, tá? Tá na lei, aí vamos tirar essa lei. Não, não, não. Direito sempre é para frente. Nunca retroage, né? Não há retrocesso em se tratando de direito, tá? Pode melhorar, inclusive, mas dizer que vão acabar com o direito, isso nunca, tá? Nunca. Bem, então temos o enfoque dogmático que não questiona. Nessa trilha, a dogmática jurídica enfoca mais as premissas técnicas, ou seja, as normas jurídicas, tá? Normas jurídicas, certo? As normas jurídicas. Com isso, existe uma sistematização. Existe uma sistematização. Existe uma sistematização, tá? Com certeza, no seu caderno aí vai ficar bem melhor esse esqueminha. Já o enfoque zetético, podemos pontuar. Já o enfoque zetético, e aí estamos falando de uma zetética jurídica, tá? Jurídica. Podemos, então, dizer que o enfoque zetético preocupa-se com o problema especulativo. Então, temos um problema especulativo. Um problema especulativo. Com isso, predomina o sentido informativo do discurso. Sentido informativo do discurso. Sentido informativo do discurso. Quando há um entendimento do STF, por exemplo, ele está aplicando a zetética, certo? Está aplicando a zetética porque há uma jurisprudência, certo? Uma jurisprudência, tá bom? Com isso, desse modo, né? O enfoque zetético preocupa-se com o problema especulativo, predomina o sentido informativo do discurso. Há um sentido informativo. Nessa linha, a zetética jurídica enfatiza aspectos antropológicos, e aqui temos a diferença, né? Mas deve haver sempre um diálogo, né? Existe diferença? Sim. Então, há uma predominância das ciências humanas como filosofia, sociologia, antropologia. Eu me lembro muito bem que no semestre passado, quando o ministro Barroso, né? Barroso, tá? Ministro Barroso, ele fez o pronunciamento para a sua posse no TSE, no STE, Supremo Tribunal Eleitoral, é isso?
Barroso, ele citou Hannah Arendt. Achei lindo aquilo. E eu fiz questão de pontuar Kant. Eu vi Kant ali, que ele falou sobre corrupção. E ele falou sobre democracia. Hoje ele é presidente do eleitoral, né, no Brasil, e ele, no seu discurso de posse, menciona pensadores que contribuíram para a ciência jurídica, mas também contribuíram no âmbito filosófico. Não há o que se separar zetética. Hoje em dia há um consenso, né? Dizer que, eu sou só dogmático, você está fadado a ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Por quê? O STF dialoga com outras áreas. Ele dialoga com a cultura. Cultura. Ele dialoga com, sabe, hábitos. Com a evolução. E olha como é interessante essa imagem, muito, muito importante. Que a antropologia, e aí jurídica, a antropologia jurídica, ela funciona realmente como esse telescópio aqui, sabe? Que está de olho aonde? Na sociedade. Certo? Então, a ciência jurídica, a antropologia jurídica é realmente, sabe, a ciência que investiga o todo social. Que investiga o todo social. Não há de se falar em uma dogmática, em algo absoluto. Não. Não há. Tá bom? Assim, numa perspectiva dogmática, o direito tende a se afastar da antropologia e de outras áreas do conhecimento. Enquanto, numa perspectiva zetética, o direito se aproxima da antropologia e de outras áreas do conhecimento. Então, veja que um dogmático, ele está fadado a ficar sozinho. Ou seja, um positivista está fadado a ficar sozinho. Está fadado a ficar sozinho. Então, não podemos discutir esse mérito. Qual é importante? Sociologia ou filosofia? Direito ou filosofia? Gente, estamos na mesma ciência. E aí está no livro isso, não sou eu que estou inventando. Tá? Está no livro isso, e mesmo que não tivesse, eu já tinha explicado isso para vocês. Temos que ter esse diálogo. Existem normas, existem princípios, por exemplo, né, os pétreos, né, as cláusulas lá imutáveis da Constituição de 88, existe. Agora, a Constituição, ela é dinâmica, também pode sofrer. E a beleza da Constituição Federal, e vocês estão pagando direito constitucional, a beleza da Constituição é que ela mesma se permite fazer alterações. Com o intuito de quê? Zelar do povo, né? Zelar o povo. Garantir o direito ao povo. É certo? Garantir o direito ao povo. Tá bom? Então, continuando. E aqui nós temos aproximações, é o nosso Boaventura, né? Ele é português, né? Lá da terrinha. Conforme investigações de Boaventura de Souza Santos, é vivo ainda, prof? Sim, é vivo ainda. E ele escreve, tem até um livro aqui dele, ele fala sobre direitos humanos. Ele é um grande autor sobre direitos humanos. E ele vai dizer o quê? Mesmo entre os antropólogos, não há acordo sobre a definição do direito. Né? Então, o direito realmente é muito complicado você haver uma absolutização do conceito. O conceito, como eu disse, sofre mutações. Essa tensão, e realmente é muito complicado para o profissional e para os estudantes dizer, professor chegar, não há um conceito fixo do direito. Qual devemos seguir? O quê? Devemos construir
né? Bom seria se tivesse aí um seminário, um webinar sobre o conceito de direito, né? Conceito de direito, conceito de justiça. É importante definirmos, né? Agora não há que se falar em uma absolutização. Então, essa atenção, segundo Santos, ou seja, Boaventura de Souza Santos, né? BSS, para os mais íntimos, tem suas raízes nas obras de Manilovski, que nós já estudamos, e de Radcliffe Brown, né? Considerados os fundadores da antropologia jurídica. Os fundadores da antropologia jurídica. Aí que temos a segunda questão lá do fórum, né? Não tem um fórum específico. Se vai colocar assim, ó, questão 1, questão 2. Vai responder a 1. Qual é a 1? Falar sobre pluralismo jurídico. 2 pontos. Aí você vai e comenta, né? Você vai comentar. Segunda questão. Aí você vai comentar. Quem foi? Não vou botar biografia porque é fácil. Pensamento de. Aí você coloca 2.1. Organização, tá? Organização. Aí coloca Manilovski. E aí, 2.2. Passei aqui, né? Tá no cantinho. 2.2, aí coloca o Radcliffe Brown, tá? E você vai colocar o pensamento deles. Vale quanto? 1 ponto. Vale 1 ponto? Cada? Tá bom? Para ajudar na nota. Caso você não tire 10, né? Se tirar 10, ótimo, aí não precisa. Fica para a próxima unidade? Não. Bem, temos aqui Manilovski e Radcliffe Brown. Professor, já está dando a resposta. Sim, mas comenta lá, né? Comenta. Em breve, tá? Não precisa ser longo demais. Não vai colocar também só uma frase. 5 linhas tá bom. Parágrafo, né? 5 a 7 linhas. O Manilovski propõe uma estratégia conceitual em que o objeto da generalidade se sobrepõe ao da especificidade, motivo pelo qual conclui que, em todos os povos, qualquer que seja o grau de seu primitivismo, existe direito. Existe o direito. Qualquer que seja o grau de primitivismo, professor, os hominídeos. Existia o direito aqui? Sim, existia o direito. Australopiteco, Neandertais, essa rapaziada, lá no passado, existia o direito já? Sim. Para Manilovski, sim. Já existia direito ali. Já existia normatividade. Radcliffe Brown, ao contrário, veja que são pensadores distintos, tá? Ao contrário, diz o quê? Segue uma estratégia conceitual em que o objeto de especificidade tem precedência sobre o da generalidade. O objeto de especificidade, veja bem, tem precedência, ou seja, antecede sobre o da generalidade. Motivo pelo qual conclui que algumas sociedades primitivas não têm direito. No caso, como normas. Eu estou com, não vou dizer quem eu estou, mas você pode lá falar sobre os dois. E dizer, olha, eu entendo que o Manilovski tem mais propriedade, eu concordo com ele. Não, eu concordo mais com o Radcliffe, não tem um Brown, né? Com Brown. Eu não tenho vamos dizer assim, uma normatividade, não tem algo fixo. Realmente, essas sociedades aí implicavam o caos, não as normas. Não tinha norma nessas sociedades primitivas, né? O que é que o Tércio Sampaio Júnior fala?
né? Tércio Sampaio Ferraz Júnior. É vivo ainda? Sim, é vivo. 79 anos, tá? Para Ferraz Júnior, e aí o nosso brasileiro, um grande doutrinador, ele diz o quê? Ó, o direito é um dos fenômenos mais notáveis da vida humana. Compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos. Que lindo isso, né? Nossa, olha, compreender, dá até um nome de placa, né? Aí o nome, quem é essa frase? De Tércio Sampaio Júnior. Compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos. Sim, porque o ser humano é plural, tem outras dimensões, como já vimos. Homo ludens, Homo sapiens, Homo faber, aí, claro, Homo legis. E aí estamos compreendendo uma parte de nós mesmos, com a antropologia jurídica, com a ciência jurídica. Lindo isso, né? É saber, e aí ele conclui, é saber por que obedecemos. Por que obedecemos? Por que mandamos? Por que nos indagamos? Por que aspiramos mudar? Por que aspiramos mudar? Por que aspiramos mudar em nome de leis e por que em nome de ideias conversamos as coisas como estão? Conservamos as coisas que estão, né? Conservamos. Por que conservamos as coisas como estamos? Como estão? Porque, sabe, estimulamos paradigmas. Por que estimulamos paradigmas caducos? Por quê? Porque estimulamos o machismo, a misoginia, o racismo. Por quê? Ser livre é estar no direito. E, no entanto, o direito também nos imprime e nos tira a liberdade. Ser livre, e aí utilizando essas duas frases, né? Ser livre é estar no direito, né? Compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos. Por isso, ser livre é estar no direito e, no entanto, o direito também nos oprime e nos obriga à liberdade. E nos obriga à liberdade. Temos o fenômeno jurídico, estamos caminhando já para o final. O direito serve para expressar e produzir a aceitação da situação existente, mas aparece também como sustentação moral da indignação e da rebelião. Gravem isso. O direito serve para quê? Para que serve o direito? Para quê? Serve para expressar e produzir a aceitação da situação existente, da situação de opressão existente, por exemplo, mas aparece também o direito surge também como sustentação moral da indignação e da rebelião. Da indignação e da rebelião. Se não fosse os movimentos sociais, se não fosse os caras pintadas, se não fosse, né, Vidas Negras Importam, se não fosse tantos outros movimentos, não estaríamos no Estado democrático de direito. Assim, de um lado, o direito nos protege do arbítrio exercido, ou seja, nos protege da opressão. O direito nos protege da opressão. Nos protege da opressão. Do poder arbitrário exercido à margem de toda a regulação. Dá oportunidades iguais e ampara os desfavorecidos. E aí temos a nossa Constituição Federal, os nossos direitos, o seu artigo 5º. Como nós vimos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, né? 1948, fala quais são os direitos, os nossos direitos individuais, os nossos direitos também coletivos, e aí está muito bem conectada com a nossa Constituição Federal de 88. Por outro lado, é também um instrumento manipulável que frustra, e aí é muito pesar que eu digo isso, que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite o uso de técnicas de controle, de dominação. Temos agora um governo, e não estou sendo partidário e nem nada disso, se fosse de outro partido também estaria criticando. Temos aqui um governo que está governando por decreto. Decreto-lei. Isso é uma prática de governos totalitários. Veja aqui, é também um instrumento, o direito pode ser também um instrumento manipulável, que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite o uso de técnicas de controle e dominação. O estudo do direito exige precisão e rigor científico. Rigor científico. Por isso que eu falo tanto em pesquisa. Somente através da pesquisa vai nos afugentar essa atmosfera de ignorância, essa atmosfera terraplanista, essa atmosfera de imbecilidade, que muitas vezes invade a sociedade, invade o Estado democrático de direito. Na ciência jurídica, não cabe achismo. Na ciência jurídica, não cabe subjetivismos vazios, sem rigor científico, sem embasamento teórico. Mas também, abertura para o humano. O estudo do direito exige rigor científico. Mas aí, exige também abertura para o humano. E aí eu volto à pergunta: que ser humano? Que ser humano você quer se tornar? Que ser humano você quer se tornar? Na medida em que o direito se abre para o humano, a história e o social, ele se depara com a antropologia. Daí a ideia de antropologia social, ou antropologia jurídica. Quando surge a antropologia jurídica? Quando o direito se abre para o humano e dialoga com a história e com a sociedade. Se depara, assim, com a antropologia jurídica. Assim, o mundo contemporâneo, no mundo contemporâneo, o direito aparece fundamentalmente, gravem isso, fundamentalmente, como um fenômeno burocratizado. E aí temos uma obra do nosso Kafka, nosso Franz Kafka, chamada O Processo. Leiam, muito importante. O processo. E aí, no mundo contemporâneo, o direito nasce como um fenômeno burocratizado, cheio de normas, cheio de processos, cheio de páginas, cheio de entrelinhas. Um instrumento de poder. E a ciência jurídica como uma tecnologia. Desse modo, podemos observar que a ciência jurídica, e aí no próximo tópico, nós vamos, veja que estou construindo, tá? No próximo tópico, nós vamos observar, que vai ser na próxima semana, e aí vamos estudar nessa dimensão do estudo
da ciência jurídica, tá? O estudo da ciência jurídica. Vemos um fenômeno jurídico e agora vamos ver a antropologia jurídica e aí sim em loco, né? Em loco. Mas vamos ficar com esse pensamento do Técio Sampaio Júnior. Compreender o direito é compreender uma parte de nós mesmos. Ser livre é estar no direito. E, no entanto, o direito também nos oprime e nos tira a liberdade. Nos oprime e nos tira a liberdade. O direito também é fruto de decisões dos juristas, do legislativo, do judiciário, do executivo, mas também pode ser fruto da indignação e da rebelião, das manifestações. Por isso, o ato de refletir sobre o direito à luz da antropologia jurídica, o ato de refletir sobre a ciência jurídica à luz da antropologia, é um ato de rebeldia, é um ato de ampliação dos nossos direitos, discussão, assim, da justiça em prol da sociedade, em prol da proteção de nossos direitos. Um forte abraço e até a próxima.